Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar você, sua casa, sua família. A palavra do Senhor de hoje encontra-se no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 15. O 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Após a ressurreição do Senhor Jesus, ele apareceu para os seus discípulos nesta última vez e deu-lhes a missão de pregar o evangelho, pregar a boa nova, de falar sobre ele, sobre os seus feitos, de que ele tinha vindo e que tinha padecido pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Em nome dele, ele deu autoridade para eles expulsarem demônios, curarem enfermos. Mas ele tinha o objetivo de que as pessoas fossem salvas através desses sinais. Que as pessoas crescem. O objetivo do Senhor é que as pessoas creiam nele, no que ele fez, creiam no reino dos céus, e que elas desejem alcançá-lo. Porque de tais pessoas é o reino dos céus. E nós vemos aqui que ele deu aqui também um requisito, ou seja, uma ordem, uma ordenança para as pessoas que crescem, que essas pessoas também fossem batizadas. Então nós vemos que não basta crer somente, tem que ser batizado. E por quê? Qual é o motivo desse batismo? É porque esse batismo é para a remissão dos pecados, ou seja, para que os pecados sejam perdoados. Esse batismo é para que a pessoa se arrependa. Então, por isso existe a necessidade de confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e aceitar o batismo. Irmãos, nós sabemos que antes do Senhor Jesus, João Batista veio preparar o caminho para ele. E uma das incumbências de João Batista era o batismo. No ministério de João Batista, ele batizava as pessoas com um objetivo, de prepará-las para o Senhor Jesus, e essa preparação, ela incluía o arrependimento, porque esse era o objetivo do batismo de João Batista. Presta atenção aqui. Em Marcos, capítulo 1, versículo 2. Como está escrito do profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Apareceu João Batista, batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Meu irmão, minha irmã, para você que ouve a palavra de Deus, que procura entender sobre a palavra de Deus, porque você tem o objetivo de ser salvo e que ainda não foi batizado, eu quero te dizer o seguinte: se você questiona se há necessidade ou não de batizar,
Sim. Pela ordenança do Senhor Jesus? Sim. Mas eu me batizei quando eu era bebê. Eu fui batizado pelos meus pais. Meu irmão, a alegação foi sobre o pecado original. E uma das alegações é no que diz no Salmo 51, em que Davi diz que foi gerado pela iniquidade de sua mãe. Irmãos, presta atenção aqui. O batismo de João não é para o arrependimento? Não é para a remissão dos pecados? Sim. Mas o Senhor Jesus foi batizado e ele não tinha pecado. Sim. Quando o Senhor Jesus foi a João Batista para ser batizado, João Batista, a princípio, negou ser batizado o Senhor Jesus, exatamente por isso, porque ele sabia que ele era o Messias e que ele não tinha pecado. Mas o Senhor Jesus insistiu para que ele fizesse isso, porque o Senhor Jesus queria humildemente obedecer à vontade de Deus. Onde ele diz aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. O Senhor Jesus aqui, ele quis ser batizado, para que se cumprisse essa justiça, da obediência, da humilhação e obediência ao Pai. Mas será que o ladrão da cruz foi batizado? Irmão, se ele não foi, ele só foi salvo ali, porque ele cumpriu pelo menos uma dessas ordenanças, ele confessou o Senhor Jesus ali. E ele não tinha como ele ser batizado ali? Não tinha. Se ele não tivesse ido antes, não tinha. Ele foi até a cruz ali sem ser batizado. Porque se ele tivesse sido batizado antes, eles tinham confessado o Senhor Jesus e crido nele. Ele creu naquele momento, mas não tinha como ele ser batizado. Então ele foi salvo pela misericórdia de Deus. Mas quem tem a oportunidade, e para quem toma ciência, essa pessoa tem que ser batizada. Mas voltando ao assunto, eu fui batizado quando eu era criança. Presta atenção aqui no que o Senhor Jesus disse sobre as crianças. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E eu quero te fazer uma pergunta seguinte. Você se lembra quando você foi batizado? A não ser através de foto? E você se lembra de ter confessado o Senhor Jesus? Você tinha condições para isso? Você sabia falar? Lhe foi perguntado: você reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não é aceitar. Nós pregamos sobre o aceitar o Senhor Jesus, mas na verdade quem nos aceita é Ele. Porque Ele disse: antes que vós me recebestes a mim, eu recebi a vós, eu vos escolhi. O Senhor Jesus nos escolheu primeiro. Você, bebê, quando era bebê, você sabia que você tinha pecado?
Você tinha ciência que você nasceu com pecado? Então como você ia confessar? Como você ia falar, não, mamãe, eu creio no Senhor Jesus. Eu quero ser batizado. Existe a necessidade de você querer ser batizado. Presta atenção aqui, irmão. Na palavra de Deus, que encontra-se no livro de Atos, capítulo 8. Então Filipe, abrindo a boca e começando, nesta escritura lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. Esse eunuco estava lendo o profeta Isaías, onde falava que o Senhor Jesus foi levado como ovelha ao matadouro, mudo, que não abriu a boca para falar nada. Ele não entendia e pediu que Filipe o explicasse. Filipe o explicou e falou de Jesus para ele. Então ele confessou e disse que cria que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E aqui ele despertou o seu desejo de ser batizado. Então ele foi batizado ali. Existe a necessidade, irmão, de você querer ser batizado, de você crer no Senhor Jesus, confessar Ele. O batismo é a confissão ali diante de todo mundo que você crê no Senhor Jesus. E no batismo nós vemos ali, que quando a pessoa batiza, ela crendo no Senhor Jesus e aceitando realmente que a Bíblia nos diz que ela nasce ali uma nova pessoa, uma nova criatura. Ou seja, significa que a partir daquele momento ela vai rever suas atitudes. E aquelas atitudes que a condenavam, ela vai procurar não praticar mais aquilo. Presta atenção aqui. A libertação dos grilhões do pecado. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Aqui, nessa palavra, Paulo fala sobre o batismo. Presta atenção. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É uma pergunta. Embaixo responde no versículo 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, e pelo batismo na morte, para que com Cristo, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Por quê? Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. É o nascimento de um novo homem. É a morte do velho e o nascimento do novo. Presta atenção também no que diz aqui em Colossenses, no capítulo 2, versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então é necessário ser batizado para sepultar o velho homem, para se arrepender dos pecados. Irmão. O batismo é necessário, é uma ordenança. Jesus deu uma ordem. Se você tinha dúvida, tenho que batizar ou não? Se você não é ainda, você tem. Porque você está tomando ciência que tem. Amém? Então o batismo é uma ordem de Jesus para nós cristãos. É uma ordenança.
E se saiu da boca dele, nós temos que cumprir. Nós temos que ser obedientes. E eu te pergunto, se você se batizou quando era bebê, você confessou o Senhor Jesus, você se arrependeu dos seus pecados? Você foi emergido na água e saiu uma nova criatura? Com o desejo de não fazer mais do que você fazia? Ou você cresceu e foi fazendo tudo que queria? E até hoje não tomou a decisão de deixar de fazer? Ou de quando fizer se arrepender? É necessário o batismo, irmão. Se você está ouvindo essa palavra, busque uma igreja para que você possa ser batizado. Busque se converter, entregar os seus caminhos ao Senhor, confiar nele, se batizar. Crer nele, se batizar. Amém? Aqui nós vimos o Senhor Jesus falar que todo aquele que crer e for batizado será salvo. E o que não crê e não for batizado, esse será condenado, que está escrito. Amém? Deus venha abençoar você, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, peço que o Senhor abençoe essa pessoa, a casa dela. O Senhor abençoe os familiares dela. O Senhor abençoe o fruto das mãos dela, do trabalho dela. O Senhor abençoe os filhos, o marido, a esposa, os irmãos, as irmãs, os vizinhos, aquela pessoa a qual fez mal a ela, que essa pessoa venha se converter, meu Pai. Que ela seja abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã.